Demon Slayer é um dos animes mais populares da atualidade, se é que não é o mais popular. O hype em cima desse anime foi um dos maiores que eu já vi na internet. Na verdade, eu acho que foi o maior desde o Torneio do Poder lá em Dragon Ball Super. Se tornou uma coisa tão grande que eu conheço muita gente por aí que nem gosta de animes de modo geral, mas que acompanha Demon Slayer. E ainda assim, tem muita gente por aí que diz que esse anime é só animação bonitinha e que não tem história. Mas será que isso é verdade mesmo? Bem, é sobre isso aí que eu vou falar hoje. Oi, eu sou o Leos e eu tenho um canal de anime. E não tem nada de errado em um anime só fazer sucesso por causa de uma animação sensacional e lutas fantásticas. Afinal, qual o problema de desligar o cérebro um pouquinho e simplesmente se divertir? Mas eu não acho que esse seja o caso de Kimetsu no Yaiba, pelo menos não completamente. E é disso que eu vou falar agora, mas antes já deixa o like e se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Pra gente começar a falar disso, primeiro a gente precisa definir o conceito de cultura de massa, que, resumindo, é um conteúdo que tem como principal objetivo entreter o público e gerar lucro, sem necessariamente precisar de uma história muito complicada ou filosófica que te faça refletir sobre a vida ou coisa assim. E existe um nicho na internet, no mundo, de pessoas que acham que tudo que é cultura de massa é necessariamente ruim. Mas eu discordo disso aí. Ser uma mídia de massa é muito diferente de ser ruim. Nós temos exemplos de Star Wars, Senhor dos Anéis, Harry Potter, o universo Marvel. São todas franquias que são cultura de massa, e mesmo que você não goste de alguma dessas, não dá pra negar que tem filmes sensacionais dentro de cada uma delas. Dito isso, você não tem como negar que Demon Slayer é sim uma mídia de massa, como a maioria dos animes shonen também é. E eu acho que uma parte significativa dos haters de Kimetsu tá naquele grupo de pessoas que não gostam de nada que seja muito popular. E deixando claro, não tem nenhum problema nisso, é a opinião de cada um. E também não é porque você não gosta de Kimetsu que você tá dentro desse nicho. Tudo bem você não gostar de uma coisa que todo mundo gosta. Eu, por exemplo, não gosto da maioria das músicas famosas de hoje em dia. Mas eu já vi muita gente por aí que nunca nem assistiu ou assistiu muito pouco do anime que enche a boca pra falar que ele é ruim. E que não tem história, coisa assim. Isso aí eu acho meio errado. Mas só ficar falando aqui das pessoas que não gostam de Kimetsu é fácil. O objetivo desse vídeo é explicar o porquê eu acho Kimetsu bom. Mas pra deixar claro, não acho que o anime tem uma história sensacional, extremamente inovadora, nem nada desse tipo. Mas isso não significa que não tenha nada de novo, nem nada de bom na história. Vamos começar falando da construção de mundo. Uma das coisas que, na minha opinião, é um dos motivos para os animes serem tão famosos é a construção de mundos fantásticos e fantasiosos. Enquanto as obras ocidentais geralmente focam num mundo que é similar ao nosso, porém com uma diferença ou outra, os animes e mangás, principalmente os shonen, eles criam mundos que são totalmente diferentes e cheios de fantasia. Isso ajuda muito na nossa expansão de descrença, é por isso que você acha estranho o Jason Statham lutar com o Megalodon e acha super normal o Goku criar um buraco negro por acidente ou o Dio parar o tempo. Porque os universos de que essas obras estão deixa claro que isso é perfeitamente possível dentro dele. Além da suspensão de descrença, a criação desses universos completamente diferentes do nosso também ajuda a criar mais e mais animes únicos entre si. Então, mesmo que as histórias não sejam tão inovadoras assim, você sempre tem aquela sensação de que você está assistindo alguma coisa realmente nova e diferente. Nesse aspecto, Kimetsu não deixa em nada a desejar. A construção desse universo é impecável. Os primeiros episódios são bem imersivos e te dão vontade de conhecer mais sobre esse mundo cheio de Onis e caçadores de Oni. E conforme a história vai avançando, nós vamos sendo apresentados a novos elementos que são únicos desse universo, como as lâminas Nichirin, as inspirações, os 12 Kizuki, Muzan, os Hashiras, Yorichi, a marca do caçador, entre outros. Tudo isso faz com que esse universo seja muito rico e vivo. Outra coisa que eu gosto muito na história de Kimetsu é a construção do protagonista e do vilão principal. O Tanjiro, ele é sim um arquétipo clássico de protagonista de shonen, ele é extremamente dedicado, ele tem um objetivo fixo e ele tem uma moral inabalável. Mas ele tem um diferencial dos outros, ele é basicamente a bondade encarnada. Isso é mostrado pra gente várias vezes durante a obra, como quando aquele Oni entra na mente dele no arco do trem infinito e lá só encontra a bondade. Pra mim, a maior diferença dele para um protagonista de shonen genérico é que ele tem uma inteligência emocional enorme, e ao contrário de protagonistas que agem ali no calor do momento, resolvem as coisas na base do ódio do protagonista. Poucas vezes a gente vê o Tanjiro agindo realmente por impulso, e a gente sempre entra na mente dele e ouve o que ele está pensando durante as batalhas. Dá pra ter uma boa noção do quanto ele é racional e de quantas atitudes dele são pensadas e conscientes. Ele é sim um personagem extremamente inteligente, sem ser forçado e nem ser um fio calculista genérico. Além disso, enquanto a maioria dos autores da atualidade está preferindo os personagens mais cinzas, de moral duvidosa,
Anti-heróis, heróis não tão heróicos e vilões que têm laços motivos, a Koharu Gotoji fez um preto e branco no clássico. Um protagonista que é bondade pura e um antagonista que é maldade pura. E falando sobre o Muzan, normalmente a gente espera que o vilão final de qualquer obra apareça no final, né? Mas não, com ele é diferente. Ele é uma figura que ele está presente em toda a obra e mesmo assim você não perde o medo dele. Porque sempre que ele está em cena é um momento muito tenso, onde todos os personagens correm risco de vida. Outro elogio que eu tenho à escrita da Koharu Gotoji é que ela segue o conselho do George R. R. Martin arrisca. Ela não tem pena dos seus personagens, não importa o quanto você goste de um personagem ou ele pareça ser importante para a história. Dentro desse universo você sabe que ele pode acabar morrendo de forma trágica e até meio broxante. Eu não li o mangá, mas eu já levei alguns spoilers e eu posso dizer que a história ainda vai ficar muito sombria e muita gente vai chorar. Pra mim, o maior exemplo disso é aquela cena em que o Muzan mata os dois inferiores. Você espera que eles vão ser vilões muito importantes que vão dar trabalho pros nossos heróis, e eles simplesmente morrem logo na primeira temporada, tendo poucos arcos em que eles foram relevantes de verdade. E sim, eu acho isso um desperdício desses personagens, mas com certeza foi alguma coisa que te pegou de surpresa. Kimetsu é sim uma obra que a maior virtude é uma animação linda e lutas sensacionais, mas a história tem lá seus méritos. Foge de alguns clichês, abraça outros, mas é uma obra que com certeza é única. Se você gostou ou não, tudo bem, mas se você é daqueles que nunca assistiu, eu pessoalmente acho que você deveria dar uma chance para esse anime. Acima de tudo, ele é bem divertido, é um daqueles animes para começar em um dia e não conseguir parar de assistir até acabar. Demon Slayer é um anime que eu gosto bastante, ele trouxe muita gente que nunca tinha assistido anime para esse mundo. E agora que a terceira temporada tá bombando, eu não podia deixar de fazer um vídeo sobre ele. Eu sei que esse vídeo demorou bastante pra sair, mas a minha ideia é continuar com os shorts toda semana e postar um vídeo longo sempre que possível. Se você assistiu até aqui, você deve ter gostado. Então deixa um like e se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.